Então a gente fica sabendo mais agora com o nosso Doutor Sementes no acompanhamento de safra. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro que estão nos ouvindo hoje. Seguimos aqui no Pará, em Paragominas. Vamos conversar um pouco com o André, que trabalha como consultor aqui na macro região de Paragominas, né? E trabalha com a Performance Consultoria também, atendendo produtores, fazendo pesquisa. Inclusive, estamos na área de pesquisa, né? Gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a produtividade dessa área que está sendo colhida, como foi a realidade das áreas aqui no Pará, né, o time de plantio, colheita, e também o pessoal é muito curioso a nível do Brasil sobre os morundu, né? Tem alguma explicação? Não existe hoje alguma explicação? Nós estamos numa área, inclusive, em cima de um dos populares morundus. E como que o produtor vem manejando isso no decorrer? Ok. Bom, aqui na nossa região do Pará, é uma região ainda de fronteira, né? A gente ainda tem muita tecnologia para ir nos abastecendo. E a estação é justamente para isso, para a gente trazer esse tipo de informação. Mas em relação a anos anteriores, a gente teve um ano bastante particular aqui no Pará. As chuvas demoraram para chegar no início, né? Então você vê que normalmente a gente estava plantando já no início de praticamente a partir da segunda quinzena de novembro, e a gente não conseguiu fazer isso nesse ano. Os plantios ficaram um pouco mais tardios. Essa aqui é uma área que a gente já plantou praticamente em dezembro. Né? Isso atrapalha um pouco o teto produtivo. Ano passado a gente teve áreas com produtividades espetaculares, né? Esse ano a gente está vamos dizer, numa média regular, muito boa ainda, mas não com aqueles tetos que a gente teve do ano anterior. O que é uma média regular para vocês e o que vocês atingiram ano passado como topo histórico, assim dizendo? Assim, eu nunca tinha visto ainda lavouras de 100 sacos, né? Sim. A gente, logicamente, em alguns talhões pequenos ou médios, a gente conseguiu chegar, mas esse ano a gente não está vendo isso. A gente está vendo lavouras na faixa de 70 sacos, 75, Sim. 60, 65, por aí, né, dentro dessa faixa. E assim, a particularidade que nós temos aqui na nossa região, um solo bastante argiloso, aqui nessa região de Paragominas, nessa área específica, 70% de argila, meu Deus, quase 25% de silt, né? Lembra quando chove aqui, a gente praticamente não consegue quase andar aqui, o tanto que gruda, e quando seca, seca muito. Então vamos dizer, um obstáculo, um manejo que precisa ser feito e muito bem feito, porque senão a gente acaba tendo influência negativa na colheita. Em relação aos murunduns, bom, a gente não tem uma explicação bem lógica isso, científica, na verdade. A gente é uma característica muito particular da região de Paragominas, né, onde vem dessa transição de mata com cerrado. Sim. E a gente quando via um pouco dessa vegetação, a gente não imaginava. A gente só vê isso quando realmente a terra fica pronta para o cultivo. E é uma dificuldade grande, tanto para plantio, a pulverização, vamos dizer, os pulverizadores eles não conseguem manter a barra, por isso os drones têm feito muito sucesso por aqui. E a colheita, a grande questão é copiar bem o terreno. Então a dificuldade é muito grande. E é uma particularidade aqui da região. Mas os produtores têm retirado, né? Eles têm trabalhado esse solo, só que o custo é alto, né? Para retirar esses morundus e preparar. O problema é que o arrendatário não pode fazer isso, né? Tem que ser o proprietário, né? Daí. Exatamente. O custo da retirada deles, se a gente for colocar até para fazer a correção mais tarde, é um custo que o arrendatário não consegue absorver sozinho. Então ele precisa ou ser o dono da área ou precisa ter a ajuda do dono. Sem isso fica bastante difícil, mas é uma prática que está sendo bastante feita aqui na região para facilitar o manejo. Exatamente. E essa área, quando que está produzindo? A gente viu que vocês começaram a colheita, a chuva fez vocês pararem e devem retornar hoje à tarde, né? O que está dando em média aí? Aqui é uma área, foi plantada aqui nessa faixa aqui do dia 15 ao dia 20 de dezembro. Estamos trabalhando aí na faixa de 68 a 70 sacos. Né? Tomou bastante veranico naquele início, mas ainda assim é uma realidade boa, né, dentro da média da região para esse período. Muito bom. Obrigado, agradecemos e um grande abraço aos ouvintes. Obrigado. Excelente entrevista, a gente agradece a quem participou e também ao Dr. Alexandre todos os dias aqui com a gente.